No episódio de hoje, iremos comentar sobre alguns comentários que recebemos nos últimos episódios do Diverse Língua, principalmente no episódio que falamos sobre o português do Uruguai. E hoje, para quem está junto comigo aqui, é a Renata. Fala aí, Renata, como é que você está? Fala, Diego. Eu estou bem. Eu estou bem, continuo falando português normalmente, apesar de alguns portugueses pegarem esse fato, o facto, né. Uhum. E no episódio de hoje, né, a gente vai comentar sobre esses comentários que apareceram, né? E também vai ensinar um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa, né? Porque há algumas pessoas que acham que o português é puro, né? Que existe um português puro, mas esse português puro é uma mera ilusão, porque nosso português, tanto português no Brasil como português de outros países, e como o português de Portugal, é carregado de expressões e de palavras que têm origens diversas. E para iniciar hoje, o episódio de hoje, eu já vou partilhar com vocês agora as frases que recebemos, né, nos nossos comentários, né. Então vamos lá para a nossa captura de tela. Vamos lá. Então, vamos começar pela primeira frase aí, né, Renata. E aí? Vamos lá. Vocês brasileiros têm a mania que sabem tudo, e não sabia que o país vosso vizinho falava português. Pois vocês não falam, tá. Eu estou lendo, gente, não não sou eu que estou falando não, tá. Estou lendo mesmo o comentário. O português, mas dizem que sim, é mentira. Os brasileiros falam algumas palavras em português, ok? Vocês dizem marrom é fanes, pinos é espanhol. Bom, primeiro já ignorou aqui a ortografia, né? Começou a frase com letra minúscula, aí depois vocês falam, né? Não Sujeito com entendi nada, eu não verbo. entendi nada dessa Eu também não parte entendi de nada. marrom é fanes, pinos é espanhol. Você Que já é que ouviu falar isso em fanes? Porque você mora em Portugal, né? Você já ouviu falar dessa palavra, nunca ouvi fanes? falar, eu não sei nem o que é pinos é espanhol, nem se marrom é fanes, eu não faço a mínima ideia do que essa pessoa quis dizer. Então É, eu também não, realmente. ela se diz a doutora do português, né, ela veio criticar as pessoas que estão a falar português corretamente, porque, estamos aqui no Diversa Língua a falar o português que é falado no Brasil, e quando estamos, falando, né, tanto no Brasil quanto em Portugal, a gente vai fugir um pouco da norma culta da gramática. Então vão haver expressões que se você for escrever, você não vai escrever que da forma que você fala. E aí a pessoa coloca um marrom é fanes, pinos é espanhol, não tenho a mínima ideia do que ela quis dizer aí. E vamos lembrar que a gramática ela é baseada na língua escrita, né, vamos dizer assim, na forma escrita do português, assim como em outros idiomas. Então, não tem como a gente falar como se escreve o tempo inteiro, tá. Sim, Então, ou seja, a partir daí já existe também uma variação. sim, sim. Então E aí não tem como negar. eu vou ler a próxima frase, né, o outro comentário foi: "O brasileiro, antes de ser amante e querer aprender outras línguas, era falar corretamente o português, gramaticalmente correto, ou seja, quanto à lógica, porque isto ajudar-lhes-ia bastante a aprender outras línguas". Primeiro, a pessoa também tá a cometer vários erros aí na escrita, né. E segundo que mesmo em Portugal, vocês não vão falar, gramaticalmente correto na rua, não acontece isso. Eu digo porque já escutei, diversos diálogos dentro do metrô, no autocarro, no ônibus, né, e nas ruas e as pessoas vão falar de forma coloquial, né, vão falar, "epa", vão falar muitos palavrões também. E que é normal daqui do norte de Portugal, e vão falar também: "Ah, bué", isso é bué caro. Então, bué caro, você vai escrever bué caro? Se você for escrever uma redação em português, você vai realmente colocar bué caro?
"Ah, isso é Gandafish". Você vai colocar Gandafish numa redação em português de Portugal? Duvido. Então, assim, mais uma vez, isso a forma que as pessoas falam não vai ser totalmente gramaticalmente correta. Isso não acontece no inglês, não acontece no francês, não acontece no italiano, nem acontece no português. É, exatamente. E você, pelo que você está falando também, a gente observa que, de acordo com o contexto, nós também vamos variar a forma da qual nós falamos. Então, se Sim, a gente está num contexto mais formal, a nossa linguagem vai ser mais formal, que a gente chama em linguística de registro. Então, registro formal, registro informal. Se você está falando com seus amigos, você vai usar determinadas expressões que geralmente você não usaria se você estivesse apresentando um projeto no trabalho, ou dando uma palestra, ou falando, enfim, num contexto formal. Então, a língua, ou seja, a gente varia também de acordo com o contexto. Se você falar com seus avós, com certeza vai surgir aquele tipo de conversa, né? Ah, no meu tempo eu falava assim, né? Não é da forma que vocês falam aí, né? Às vezes as pessoas mais velhas também têm esse choque de gerações da forma como elas falam, se dirigem também às pessoas, ou as palavras que elas usam em relação às gerações mais novas. Então, tudo isso está previsto, inclusive, dentro da linguística, né? De forma histórica, por exemplo, a gente, se vocês forem pesquisar na internet, tem um documento chamado Appendix Probe, que lá na época, acho que no século IV depois de Cristo, já tinha aquela preocupação de corrigir as pessoas. Né? Olha, se fala assim, é um documento escrito com mais de 200 palavras. Se é assim, não é assado. Então, isso fez com que os linguistas vissem que, até naquela época, tinha-se a noção de um latim clássico, né, que todo mundo deveria falar, mas que as pessoas já estavam desviando da norma. Ou seja, não adianta, não é coisa geracional, não é um fenômeno geracional, isso é inerente à língua, sim, sim, tá? sim. Então, assim, é isso, né. Então, eh, as eu acho que isso, às vezes, vem de uma mentalidade pequena que a pessoa tem, que acha que só o português que ela conhece e daquele mundo, micromundo dela é que é o correto, não português, porque pessoal, o negócio é o seguinte, uma vez que a língua ganha mundo, né, que a língua ela consegue transpor barreiras e se espalha pelo mundo, não existe mais o dono da língua, né. Então a língua deixa de ter um dono, a língua é fluida, é igual um rio. Então ela vai percorrendo os caminhos que o rio vai levando, que as pessoas vão levando, as pessoas que conduzem. A língua eu costumo pensar assim, a língua é do povo, né. Então o idioma é do povo, então quem vai ditar para onde o idioma vai, evoluir é o povo, é quem fala. Então, assim, o português que hoje é falado em Portugal e no Brasil não é o português lá da fundação de Portugal. Eu até diria, eu arriscaria dizer que se você tivesse como ter uma máquina do tempo e voltasse para Portugal no início que Portugal foi formado e você começasse a falar da forma que é falada hoje, muitas pessoas nem iam te compreender, porque o português naquela época era totalmente diferente. Então, assim, a língua ela vai evoluindo. E conforme ela ganha outros países, outros continentes, como é o caso do inglês, né. Então o inglês ele está espalhado no mundo todo. Então, vai ter expressões diferentes, por exemplo, no inglês da Nigéria vai ter coisas que não tem no inglês americano, que não tem no inglês britânico, e coisas no inglês britânico que não acontece no inglês americano. E coisas no inglês da Nova Zelândia que não acontece no americano, e coisas do inglês da Índia, que é específico lá da Índia, que não é falado. Sim, a Índia fala inglês, né, Índia foi uma colônia britânica e fala inglês, então, vai existir isso. E eles deixam de falar inglês, eles deixam de falar inglês correto, eu nunca vi este questionamento
de que o americano, por exemplo, do britânico dizer que o americano não fala inglês, porque ele usa expressões diferentes ou que usa palavras diferentes. Não existe esse tipo de questionamento. Então, a Inglaterra fala com os americanos e não existe esse questionamento de que os americanos não falam inglês, né. Então, é isso. É, exatamente. E é muito naturalizado, né, quando você faz um curso de idiomas, por exemplo, que existe essas diferenças, né. Tem a famosa tabelinha, né, que você vê a diferença lá, é fries, chips, flat, apartment, e todo mundo naturaliza isso e não acha que uma variante é menor do que a outra, né. Claro que existe, uma ideia, assim, que eu acho que também não é tão forte assim hoje em dia, de que o inglês britânico é um pouco mais pomposo, elegante, né. Talvez exista, porque eu tive um professor que ele é de um país da América do Sul, agora eu não esqueci o nome. Eh, mas lá se fala inglês. E, como ex-colônia britânica, ele disse que, sempre foi inferiorizado, né, porque tem o inglês que ele falava na casa dele, na rua, e o inglês da escola. Então, eu acho que nesse contexto colonizado, né, ex-colonizado, ex-país colonizado, em relação ao colonizador, infelizmente existe essa ideia e as pessoas alimentam. Acho que até no Brasil também tem gente que acredita que os portugueses, né, falam de forma muito mais correta e em relação à forma como a gente fala. Mas é só uma diferença, uma variação que acontece, como eu falei, em vários níveis diferentes. Sim, sim, É sim. só isso. E aí Não e aí já tem. vamos para outra outro comentário, né, que não é português, é brasileiro, né. Então é outra questão que, assim, e que acontece aqui em Portugal, infelizmente. Muitas Ai, pessoas ai. acham que no Brasil se fala brasileiro e não português. E a verdade é que sim, falamos português, é um português brasileiro. É claro que tem coisas diferentes, mas não deixa de ser a língua portuguesa. Isso acontece em vários outros idiomas, como a gente já citou, no caso do inglês, inclusive no árabe. Inclusive vocês podem ir aí, se você estiver assistindo aí pelo YouTube ou pelo seu agregador de podcast favorito, você pode ir aí na descrição ou no YouTube, nos cards, vai aparecer aí em cima os cards, no qual a gente tem uma entrevista com o nosso amigo Glossonauta, e a gente conversa sobre o português brasileiro deveria ser uma língua diferente? E na opinião dele, né, durante a nossa conversa, não, né. E ele mostra que o árabe existe muito mais variantes no árabe, né, o árabe é bem mais difícil. Se você fala árabe do Marrocos para falar com uma pessoa que sabe árabe e no Egito, às vezes você não conseguem se as pessoas não conseguem se entender e ainda é árabe, não deixa de ser árabe. E no português não existe essa distância tão grande. Então, portugueses, compreendem muito bem o português do Brasil pelas novelas, pelas a mídia, o conteúdo que o Brasil, eh produz na internet, né, no YouTube, assim como também, quando os brasileiros vêm aqui, talvez tenham um pouco mais de dificuldade, porque não são habituados a ouvir o português de Portugal no dia a dia, como os portugueses têm, porque consomem muito da nossa cultura, inclusive do ponto de vista musical. Mas quando chegamos aqui com pouco tempo também já começamos a compreender logo no início, então não tem essa barreira grande ao ponto, ao meu ver, de se criar um novo idioma. Pode ser que no futuro, lá para o futuro, isso aconteça, mas não vejo isso acontecendo tão cedo. Exatamente. E a gente tem que lembrar também que o português do Brasil e o português de Portugal têm influências diferentes. Então, influências, quando eu digo, é de outros idiomas, Sim, sim. né. Bom, E é um idioma que deriva do latim. Então, se a gente for falar grosso modo aqui, nós falamos várias formas de latim diferentes, porque é a nossa base, mas também nós temos prefixos e sufixos derivados do grego, uhum, como nós temos também palavras que veio de dialetos diferentes, africanos, aqui no caso do Brasil, né, porque a escravidão aqui perdurou durante vários séculos na nossa história,
né, nós fomos os últimos, inclusive, a, a nos livrarmos disso, né, da escravidão, os últimos no mundo, né, o que é uma vergonha para a história do Brasil aqui, e também da língua indígena, Sim, né, das sim. línguas indígenas também, principalmente o Tupi-Guarani. Então, só agrega ao sistema da língua portuguesa. Isso não faz virar uma outra língua. Na Sim. verdade, isso só faz crescer o A, sistema, pró- a, pró- né, da a língua própria portuguesa. palavra pipoca utilizada em Portugal é de origem tupi-guarani. Então, pipoca, aí, Exatamente. se você acha que o português de Portugal é puro, vocês usam pipoca, que tem origem no tupi-guarani. E agora vamos para outras palavras, né, Renata, que tem outras origens e que é utilizado tanto no português de Portugal como no português, do Brasil, né. Eu vou citar algumas palavras, eh, vou começar pelas palavras que são utilizadas no português de Portugal, e depois a gente vai passar para as palavras que são utilizadas no português do Brasil, né. Então, eu vou para minha partilha de tela e aí vamos, ver alguns diálogos, alguns vídeos de algumas pessoas falando expressões diferentes no português de Portugal. Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar por esse vídeo do Portuguese with Léo. O Léo, que é um colega português, que também é amante de idiomas. Eu já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no Polyglot Conference de Budapeste em 2023. Inclusive, se você tem curiosidade sobre essa conferência, também temos um episódio no qual falamos sobre a conferência poliglota, né? A Polyglot Conference. Então, vamos lá. E nesse vídeo ele vai receber aqui a ajuda de um colega angolano para explicar algumas expressões do português de Portugal. Eu preparei aqui o Ya. Olha, sabe, o Ya, não sei se vocês sabem sobre isso, o Ya foi trazido para o português de Portugal só no final A sério? na altura dos anos 90, por aí. Pois, eu digo muito já. Toda a gente diz Ya, mas primeiro foi adaptado do inglês. Em Angola passou a se usar por causa dos filmes ingleses de ação, não sei quantos, então Yeah. passou a se usar o Ya. Depois, com a imigração do boa de angolanos que vieram para cá nos anos 90, ok? Depois da guerra arrebentaram a segunda vez, então começou a dizer-se muito Ya. A E eles sério? trouxeram o Ya para aqui. Agora toda a gente diz Ya. Você Aqui, perceber Ya. que foi do inglês para o português de Angola. Olha, Para o quê? E a palavra bué, que tu também usas? Também é de Angola, não é? Bué do Quimbundo. Bué que significa muito em Quimbundo. Ok. E Yeah. nós usamos toda. Aliás, para mim é uma palavra 100% portuguesa. Quando Isso aí ele tem razão. Essa palavra, pessoal, esse daqui é o ora pois de Portugal. Esse ora pois não existe em Portugal, tá? Então Não existe. tem um mito que nós brasileiros temos, negócio de ora pois. Não falam ora pois, aqui falam muito pois, sim, para concordar. Mas esse bué falam bué. Esse bué falam bué. Esse bué falam muito. Então, aqui não se diz muito, é sempre bué. Ah, bué caro. Ah, bué de gente. Bué de gente. Ah, tá bué da cheio. Então, não falam bué cheio, falam bué cheio. Então, ele vai explicar aí durante o vídeo. Eu não sei se tu já tivestes ouvido essa expressão, Renata. Já ou não? Bom, eu estive em Portugal aí 2 vezes, eu não ouvi. Não ouvi não, porque eu também não tive contato direto, assim, com muitos portugueses, né. Mas vamos lá, vamos ver a explicação. eu cheguei, Para a minha geração, Exato. pelo menos. quando eu cheguei a Portugal, em 99, ninguém dizia bué. Não era uma coisa que se dizia. Uhum. Foi no princípio dos anos 2000 que passou a ser. E eu lembro-me dos cotas ficarem bué chateados. Exato. Estás a ver? O que é que Exatamente. eu disse agora? Bué, então, eu estou atento. Olhem, Eu disse mas uma outra coisa. Mas essa nós também usamos. Os cotas. Cota, que vem do Quimbundo, de cota mais velho. A sério? Olha aí. Olha, estou a descobrir imensas palavras que eu Pois. tomava por garantidas, achava que eram 100% portuguesas, cota, bué, ya, e vem tudo do angolano. Mas tenho uma pergunta sobre a palavra bué, porque eu uso nos meus vídeos e tenho comentários e dizem não, é só uma coisa que os adolescentes dizem, mas eu já ouvi bué de pessoas a dizer essa Sim, sim. palavra. Eu tenho Vocês 40 não são anos, não sou... adolescentes, pois não? Não. Eu pareço adolescente, obrigado. Mas não. Não, e se calhar, quando isso começou, os adolescentes diziam, mas os adolescentes dos anos 90 agora têm Cresceram. 40 anos. Pois. Por isso,
É, exato. Já não é só Não é uma coisa, história. O, é bué usado. Mas olha, em Portugal diz-se um bocadinho diferente. Quando tem muitas pessoas, né? eh, nós dizemos que tem bué de gente, ou são bué de amigos. Uhum. E não, aqui eu já vi muitas vezes dizerem bué amigos, ou Yeah, bué yeah. gente. Dizemos os dois, ou E- bué ou bué de. Por exemplo, Dizemos os dois. dizeres bué gente, Uhum. aqui em Portugal significa que tem muita gente. Em Angola, se disseres bué gente, diz que essa pessoa que essa pessoa é uma grande pessoa. No bom Tá vendo? sentido. No bom sentido. No português brasileiro seria uma gente boa, né? É. Gente boa, né? Pois é, então esse foi o primeiro vídeo. Vou colocar mais outro com outras expressões aqui de Portugal. Agora vamos ver mais um vídeo do Português with Léo, no qual ele usa a expressão ganda, que também dizem que vem do quibundo e quer dizer ganda, deixa eu ver, ganda fish, é muito fish. Seria como se fosse muito fish também, ou Ganda Diego, né? Grande Diego, poderia ser traduzido dessa forma também. Então vamos ver aqui um trecho. Léo, queres ir à praia? Tá, grande dia de sol. Epá, adorava, mas não posso, tenho trabalho. Viu? O Ganda, o Epá. Epá é outra coisa que eles usam muito, mas esse Epá já é uma construção que foi criada aqui. Mas deu para perceber aí o uso do Ganda, né? Ganda dia de sol, né? Grande dia de sol. Então é outra palavra que também vem do quibundo, né? Aqui é um vídeo de um outro português, Dante, mas aí eu acho que é um vídeo mais aleatório, assim, não é voltado para idiomas, e a gente vai ouvir, né? Para não dizer, tu tá pegando só do Léo, porque o Léo tem expressões diferentes, mas vamos ouvir outra pessoa também falando Ganda, né? E também é uma expressão que vem do quibundo, né? Vamos lá. Ih, a ganda bosta, mas isto caiu no pó, meu. Ó para isso, meu. Meu, para quem ainda não percebeu isto é um pega-monstros, meu. Isto é um pega-monstros. E aí vocês perceberam aí que ele falou ganda bosta. E aí ele usa muito o meu, né? Que também, assim, eu acredito, eu tenho a impressão de que esse meu veio daqui do Brasil, mas eles dizem não, sempre usamos meu. Mas enfim, não vou entrar nessa discussão aí. Então, ouvimos, né, aí, várias expressões. Iá, bué, ganda, pipoca também, que é utilizado aqui. Então, para você ver que há expressões que são utilizadas no português de Portugal e não são puramente portuguesas. E isso tá tudo ok. São expressões que vêm da África, né? E no Brasil não existe, né? No português brasileiro não existe essas expressões. Usamos outras palavras que vêm do português da África, né? Das línguas africanas, não é, Renata? Exatamente. Tem como dar vários exemplos, inclusive do quibundo, né? O convidado do vídeo que você colocou era angolano, né? Então ele deu exemplos do quibundo. Vou dar outros exemplos aqui, ó. Banda, banda no sentido de dar um golpe na perna, né? Uma pernada, que é um golpe também da capoeira, né? Dar uma banda. A gente sempre fala, quando dá uma pernada em alguém e a pessoa cai, né? Dá uma banda. Isso vem do quibundo. Que mais? Cachimbo, calombo, camundongo, mandinga, sinuca, farofa, quindim, quibebe, bamba, Eu acho babaca, que sunga também é bunda. Acho que bunda sunga e também, bunda também. dengo, cochilar, caçula. Inclusive eu gostaria Mas de... o dengo é do que... diga. Pode falar, Renato, depois eu completo. Tá, Dengo. deixa eu ver aqui. Mas aqui é mais do que Congo. Bagunça, babaca, babá é do quibundo, cafuné, cochilar, né? O dengo é do Kikongo também. Mas é isso.
Tem muitas, gente, tem muitas. Se É, você for revirar, tem e eu várias. gostaria de fazer uma recomendação cultural para vocês. Se você estiver ouvindo esse podcast agora, tente ir visitar o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Esse Museu da Língua Portuguesa é extraordinário, um dos melhores museus que eu já visitei. E lá também vai ter todas essas explicações dessas palavras. Qual a origem? É indígena? É africana? Vem do latim? Vem do francês? Porque no português brasileiro tem palavras que vêm do francês, vêm do inglês. Então, lá tem uma árvore assim de várias ramificações que originaram português, a língua portuguesa. Então, recomendo demais vocês irem ao Museu da Língua Portuguesa no Brasil, né? E antes de a gente continuar aqui, eu gostaria de pedir a você que estiver ouvindo este podcast, deixe 5 estrelas por Diversa Língua, né, no Spotify. Ou se você estiver ouvindo e assistindo no YouTube, deixe um like e coloca um comentário aí. Se você chegou até aqui, coloca assim, é, português não tem dono. Coloca assim, português não tem dono, que eu vou saber que você chegou até aqui no episódio, se você estiver assistindo aí no YouTube ou no Spotify, né? E para apoiar o Diversa Língua é muito fácil. Você pode ir aqui, ó. Aí embaixo tem, ó, patreon.com/Diversa Língua. Já temos uma apoiadora lá e com o seu apoio podemos tornar os episódios cada vez mais interessantes e com recursos melhores. Vamos trazer mais qualidade para vocês, nossos ouvintes. Então, Renato, e aí? O que é que temos mais para abordar hoje? Acho que a gente já conseguiu falar tudo que tinha para falar, né. Adorei a frase: "Português não tem dono". A palavra se transforma ao longo do tempo, ela se transforma de acordo com o contexto também, você muda. A variação está aí, não existe registro de nenhuma língua que seja completamente imutável, né, pelo menos no mínimo ao longo do tempo. Não existe, gente, não existe. Isso é a terra plana da linguística. E aí, ó, eu vim com a minha camisa aqui, ó. Language Hero. Se você estiver vendo aí o vídeo aí, é Language Hero, por quê? Porque estou aqui para defender os idiomas e se você tiver. E essa camisa, by the way, eu peguei em Budapeste, na Polyglot Conference, que foi fornecida pelo iTalk. Então, se você também quiser aprender idiomas com iTalk, vai ter um link aí na nossa descrição para você conseguir descontos no iTalk, ok? E aí, Renata? Fechamos por hoje? Fechamos por hoje, como eu diria, Beskara, seja um poliglota na sua própria língua. Eu não disse exatamente isso, mas essa é a ideia, né? Eu acho que esse é o mais importante, é você saber, né, se adequar a todos os contextos linguísticos possíveis em qualquer idioma, mas respeitando essas variantes, né, dentro desses contextos, né? Então é Mais do isso. que ficar julgando as pessoas pelo modo de falar. Então é Beleza? isso. Se você chegou até aqui, saiba que a missão do Diverse Língua é trazer conteúdo sobre idiomas para tornar o seu aprendizado em uma língua estrangeira muito mais divertido. Eu me chamo Diego, sou engenheiro de software, mas adoro idiomas e por isso que, junto com a Renata, decidimos criar este podcast sobre idiomas. Uma mensagem final, Renata, para se É apresentar isso aí, também para o obrigada. pessoal. Verdade. Bom, e eu, né, formada em letras, professora e tradutora também, defendendo aqui tudo que eu estudei, né, que eu podia testar a gente pode testar ao longo do tempo e que existe cientificamente, aí, atestado cientificamente através da linguística. É isso. Para mim foi um prazer fazer esse episódio. Eu espero também que vocês tenham gostado e até a próxima. É isso aí, pessoal. A gente vê você, a gente espera você num próximo episódio do Diverse Língua. Tchau, tchau.